O ateísmo é uma atitude que vai se difundindo em nossa sociedade, nem sempre sob a forma de atitude antirreligiosa, mas como indiferentismo. Percebemos que o homem contemporâneo não precisa mais de Deus, pois consegue, com os avanços da ciência, criar para si mesmo um bem-estar que lhe satisfaz, que é suficiente. Mas isto é ilusão. Contudo, esta atitude traz muitas questões. Por que você também não é ateu? Será que o homem ainda precisa da muleta da religião para se equilibrar em sua vida? Vamos primeiramente a 3 principais razões que nos impedem de sermos ateus. A primeira é a própria ciência contemporânea. Houve tempo em que se dizia que a ciência era inimiga da fé. Atualmente, ao contrário, verifica-se que a ciência tende a reconhecer cada vez mais os vestígios de uma inteligência e de um poder supremo que tem o nome de Deus. O mundo, com suas dimensões grandes e pequenas, não pode ser produto do acaso, como hoje geralmente se reconhece, mas dá testemunho do Criador, Criador distinto da natureza e anterior a ela, não uma força cega que vai evoluindo e se identifica com o próprio mundo. São muitos os testemunhos que apontam a existência de Deus, e esses testemunhos são de grandes cientistas. Max Planck, físico alemão, criador da teoria dos quanta, prêmio Nobel, nos diz: para onde quer que se dilate o nosso olhar, em parte alguma vemos contradições entre ciências naturais e religião. Antes, encontramos plena convergência nos pontos decisivos. Ciências naturais e religião não se excluem mutuamente, como hoje em dia muitos pensam e receiam, mas completam-se e apelam uma para a outra. Para o crente, Deus está no começo. Para o físico, Deus está no ponto de chegada de toda a sua reflexão. Albert Einstein, físico judeu-alemão, criador da teoria da relatividade, também prêmio Nobel, afirmou: todo profundo pesquisador da natureza deve conceber uma espécie de sentimento religioso, pois ele não pode admitir que ele seja o primeiro a perceber os extraordinariamente belos conjuntos de seres que ele contempla. No universo, incompreensível como ele é, manifesta-se uma inteligência superior e ilimitada. A opinião corrente de que eu sou ateu baseia-se sobre grande equívoco. Quem a quisesse depreender de minhas teorias científicas não teria compreendido o meu pensamento. É isso mesmo. Albert Einstein acabou de dizer que ele não era ateu. Continuando, Wernher von Braun, físico alemão e pesquisador da energia atômica, rejeita o ateísmo e ainda diz que ciência e religião devem ser irmãs. Não se pode de maneira nenhuma justificar a opinião de vez em quando formulada de que na época das viagens espaciais temos conhecimentos da natureza tais que já não precisamos de crer em Deus. Somente uma renovada fé em Deus pode provocar a mudança que salve da catástrofe o nosso mundo. Ciência e religião são, pois, irmãs e não polos antiéticos. Também Hartmann, diretor do Instituto de Biologia Max Planck, diz o seguinte: os resultados da mais desenvolvida ciência da natureza ou da física não levantam a mínima objeção à fé num poder que está por trás das forças naturais e que as rege. Tudo isso pode aparecer mesmo ao mais crítico pesquisador como uma grandiosa revelação da natureza, levando-a a crer numa toda-poderosa sabedoria que se acha por trás desse mundo sábio. Marconi, físico italiano, inventor da telegrafia sem fio, prêmio Nobel: declaro com ufania que sou homem de fé, creio no poder da oração, creio nisto não só como fiel cristão, mas também como cientista. Eddington, físico e astrônomo britânico, afirma categoricamente: a física moderna leva-nos necessariamente para Deus.
e Edison, inventor no campo da física, com mais de 2.000 patentes, faz louvor ao Criador. Tenho enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. E eu poderia aqui citar mais e mais testemunhos de cientistas que demonstram, através de seu conhecimento, a complexidade da criação e a engenhosidade incomparável do seu Criador. A segunda principal razão por não sermos ateus está no estudo da pré-história e da própria história da humanidade. Quem estuda a pré-história sabe que os vestígios do homem pré-histórico são 3. Primeiro, a confecção de instrumentos burilados, como a pedra lascada para ser usada como machado, arma e balaço. Segundo, a produção do fogo. E terceiro, o sepultamento dos mortos. É isso mesmo, o sepultamento dos mortos está entre as primeiras expressões do ser humano, como a fabricação de instrumentos rudimentares. Isso quer dizer que logo que a inteligência humana desponta, ela se manifesta também pelo respeito aos mortos, coisa que os animais irracionais não praticam. O respeito aos mortos, por sua vez, está associado à noção de vida póstuma, vida esta que estaria em comunhão com a divindade. Logo, meus irmãos, desde que o homem é homem, ele se revela religioso. A fé, de forma bem ou mal estruturada, lhe é congênita. Por isso, também ela se manifestou em toda a história da humanidade. O fenômeno do ateísmo é relativamente recente. E mais, tal fenômeno não pode ser tido como indício de progresso ou aperfeiçoamento da humanidade. E aí chegamos na terceira razão. O homem não basta a si mesmo. As aspirações inatas no homem, a vida plena, a felicidade integral, a verdade sem erro, ao amor sem traição, a bondade sem falhas, não são preenchidas pelos bens passageiros desta vida. O homem não encontra em si mesmo, e muito menos nas coisas visíveis que o cercam, a resposta para os seus anseios mais espontâneos. As perguntas mais básicas, de onde venho, para onde vou, não são respondidas por nenhuma criatura. Esta terceira razão também indica a necessidade de se admitir um ser absoluto sem deficiências, que seja o norte polarizador das aspirações do homem. Como assim, Marcos? Eu respondo, esse norte está fora do homem. É um ser pessoal, não uma força da natureza ou uma força cósmica sem consciência, como os testemunhos dos cientistas já indicaram. Acabamos de mostrar esse norte, o crente chama de Deus. Como diz Santo Agostinho, Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e inquieto é o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Percebam, estas afirmações são comprovadas pela recente experiência dos países do leste europeu. Tiveram governos que tentaram organizar toda a sociedade promovendo a não existência de Deus. E o que aconteceu? Tais governos implodiram, fracassaram escandalosamente. Querer que o homem viva subtraindo a existência de Deus equivale a sufocar o que nele há de mais autêntico, como nota o grande psicólogo Carl Gustav Jung. Entre todos os meus pacientes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por ter perdido aquilo
que uma religião viva sempre deu a seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Gente, isto é muito importante para entendermos o fracasso do ateísmo. O afastamento de Deus parece desmantelar o ser humano, tirando-lhe o seu eixo, sua referência primordial. Só a recuperação da fé recompõe a personalidade humana. Mais um dado científico, agora pelo campo da psicologia, que atesta a existência de Deus. Cito aqui também um texto do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que observa a necessidade que temos de encontrar um tu que nos responda cabalmente e que não achamos em criatura alguma. A solidão é, sem dúvida, uma das raízes básicas de que surge o encontro do homem com Deus. Onde o homem experimenta a solidão, verifica ao mesmo tempo quanto a sua vida representa um grito pelo tu e quão pouco o homem é apto a ser um puro eu, encerrado em si mesmo. A solidão pode se manifestar ao homem em profundezas diferentes. Primeiro, ela satisfaz-se com o encontro de um tu humano, mas desdobra-se um processo paradoxal descrito por Claudel. Cada tu que o homem encontra revela-se finalmente como uma promessa irrealizada e irrealizável, porque todo tu, no fundo, representa de novo uma desilusão, a um ponto em que encontro nenhum é capaz de vencer a derradeira solidão. E exatamente o achar e o ter achado voltam a ser um retorno à solidão, um grito pelo tu real e absoluto. Agora vamos procurar as dificuldades que podem existir no ser humano para crer em Deus. Primeiro problema, o mal no mundo. Muitas pessoas perguntam: pode Deus existir se há tanta miséria e maldade no mundo que ele criou? A resposta é muito importante para que esta dificuldade desapareça. Bem, o mal não é uma realidade positiva, é antes uma carência ou a falta de algo que deveria existir e não existe. Assim, a cegueira é o mal, porque é carência de visão. A violência é o mal, porque é carência da finalidade devida no comportamento de um homem inteligente e hábil. Isto significa que o mal não tem causa direta. Ele só pode ser causado indiretamente por um agente limitado capaz de falhar. Ora, por definição, Deus é perfeito ou incapaz de falhar. Por isso, não pode ser causa nem indireta deste mal no mundo. Só uma criatura pode agir com falhas ou agir mal. É claro, porém, que ao produzir as suas criaturas, Deus só podia criar seres limitados e falíveis, ou seja, suscetíveis de errar. Não pode haver dois seres infinitamente perfeitos e infalíveis, porque não pode haver dois deuses. Mas aí temos um ponto a sublinhar. Deus não é impassível perante o mal que as criaturas sofrem. Ele não fica somente observando. Diz Santo Agostinho que ele nunca permitiria o mal se não tivesse recursos para tirar do mal bens ainda maiores. Portanto, meus irmãos, a fé cristã o atesta, apontando para a figura do Cristo que assume a dor e a morte do homem, a fim de transfigurá-las mediante a ressurreição. Um segundo obstáculo à fé é o próprio desconhecimento da doutrina da fé, da mensagem divina ou até dos mal entendidos a respeito daquilo que a fé ensina. Pode haver pessoas
que só conheçam a religião apresentada de forma infantil e por isso, e com toda razão, rejeitam a religião em nome da razão esclarecida. Uma vez, portanto, que tais pontos obscuros são esclarecidos, por isso o ateu precisa procurar sinceramente a verdade, tais pessoas podem perceber que a fé não é ridícula, não é alienante, mas é a expressão mais nobre da personalidade, pois implica um ato da nossa faculdade mais digna, a inteligência, e não um sentimento cego, aplicada ao ser mais digno, o absoluto, o eterno, o próprio Deus. A terceira dificuldade se dá pelos obstáculos de ordem moral. Muitas vezes, o ato de fé encontra resistência no ser humano, não porque sérias objeções teóricas existam, mas porque tal pessoa cede a um tipo de vivência incompatível com a fé. A pessoa pensa religiosamente falando, mas vive de modo diferente. Por isso, sente a necessidade de superar essa incoerência. Ela o fará ou adaptando sua vida ao seu pensamento religioso, ou, se não tiver forças para tanto, adaptando seu modo de pensar ao seu modo de viver desregrado. Este último caso, em nossos dias, é muito frequente, pois o ritmo de vida da sociedade incute, incentiva o hedonismo ou a busca do prazer pelo prazer, a qualquer preço. Incute também cobiça de querer ou ter sempre mais, e isso acaba destruindo sua postura ética religiosa. O ser humano abre mão de sua fé para viver seu hedonismo e sua busca do prazer a qualquer preço, contra tudo e contra todos, desrespeitando inclusive os demais à sua volta. É exatamente por isso que várias pessoas, após anos de fé tranquila, repentinamente abandonam a religião. Não fazem isso porque decidiram pelo ateísmo. Não, fazem isso porque simplesmente foram cedendo a impulsos e paixões desordenados. Verifiquem se isso já não aconteceu com pessoas que você conhece. O quarto obstáculo para crer em Deus é o contra-testemunho das pessoas de fé. As contradições na vivência das pessoas religiosas escandalizam e afastam a quem as observa. Podemos ir além. O testemunho coerente das pessoas religiosas facilita a adesão de fé dos observadores, ao passo que o mau exemplo a dificulta. Entretanto, aquele que crê em Deus deve perceber que, primeiro, crê porque descobriu a Deus e deseja responder ao bem supremo. Este é o traço central de toda a profissão de fé religiosa. Segundo, crê, porém, em companhia de seres humanos, aos quais é inerente a fragilidade. Essa fragilidade, contudo, não impede que cada pessoa fiel encontre em Deus a sua plena resposta. Deus se dá a quem o procura, independentemente da conduta dos companheiros de caminhada. A quinta dificuldade para crer é o que chamamos de o claro escuro da fé. Percebam, as proposições da fé são claro e escura, nunca evidentes como 2 mais 2 são 4. Sem dúvida, elas têm suas credenciais, que as tornam acreditáveis e que todo homem pode investigar. Se o fizer, chegará à conclusão de que é razoável ou é inteligente crer. Por isto, quando acredito, não renuncio à minha razão, mas, ao contrário, exercito a minha inteligência. Esta inteligência me diz que a verdade não acaba quando acaba meu raio de percepção intelectual. A fé ultrapassa o alcance da minha inteligência, mas não lhe contradiz.
Isso é importante. Ela apenas leva a posteriores etapas pela busca da verdade. O fato de que as verdades da fé ultrapassam o alcance da nossa inteligência de um lado nos deixa inquietos e insatisfeitos, mas, de outro lado, é fonte de alegria e paz. Com efeito, como diz Pascal, o homem foi feito para se ultrapassar constantemente ou para se realizar em algo maior do que ele mesmo. O homem é resposta pequena demais para o próprio homem. Só o absoluto ou Deus o sacia. Reflitam. Vejam só, os pensadores gregos perceberam este paradoxo quando definiram o homem como um ente de fronteira. E o que é um ente de fronteira? É um ente que é posto em equilíbrio instável entre os animais e os deuses. Para os gregos, os deuses eram consumados em sua existência imortal e bem-aventurada. Os animais também bastavam a si mesmos, desde que encontrassem alimento e o necessário para sobreviver. O homem não é assim, nem goza da satisfação dos deuses, nem se dá por realizado apenas com a sua existência animal. Ele é repuxado de um lado pelo peso da sua animalidade e, por outro lado, pela insaciável sede do absoluto. Para o homem, não basta viver simplesmente as dimensões do ser terrestre para ser autenticamente um ser humano. Se a consumação para o homem há de ser num valor que ultrapasse os limites de sua natureza. Repito, ultrapasse os limites da sua natureza. Em consequência, não há por que nos assustarmos quando verificamos que a mensagem da fé é transracional. É precisamente esta nota que permite à fé levar o homem à sua legítima realização. E uma simples filosofia não saciaria este ser humano. Enfim, estas ponderações explicam o motivo do incômodo resultante do claro escuro da fé. É condição para que a nossa entrega a Deus tenha o valor de um gesto livre. É também um indício da autenticidade mesma da própria fé. A mensagem de Deus é suficientemente clara para que a adesão do homem seja razoável e inteligente, e não uma adesão cega, uma adesão sentimental, mas é também suficientemente obscura para que o nosso sim seja livre. Se Deus se manifestasse de forma clara, plenamente, nosso sim seria viciado, obrigado praticamente pela glória de Deus que estaríamos contemplando a todo instante. Deus quer ser aceito e amado livremente por criaturas livres. Eu vou repetir. Deus quer ser aceito e amado livremente por criaturas livres. Enfim, só com o progresso da vida espiritual, com o amadurecimento e a consolidação da fé, é que o escuro do claro escuro da fé vai desaparecendo. As sombras vão se dissipando até que cederão um dia à plenitude da luz ou à visão beatífica em comunhão com Deus. Concluindo, não sou ateu porque sei que, se procurasse viver sem Deus, sem a convicção de que existe um bem infinito que me fez e aguarda, eu não poderia responder às questões fundamentais de todo ser humano. De onde venho? Para onde vou? Por que trabalhar? Por que sofrer? Por que ser honesto? Tal convicção não é uma muleta no comportamento de todo crente. Se fosse muleta, o homem sem Deus seria mais ele mesmo, mais adulto e maduro. E não é isso que acontece. Podemos ver isso analisando a história da humanidade.
o comunismo ateu matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. O homem sem Deus pode até ser uma pessoa momentaneamente tranquila, mas cedo ou mais tarde é chamada a um confronto com a questão do sentido da vida. Vale a pena viver, lutar em prol do bem e sofrer para um dia extinguir-se sem mais como a chama de um pavio? Responder sim a esta pergunta é antinatural, não tem sentido algum. Podemos crer que, se em nós existem aspirações naturais ao transcendente, elas não são vazias, como explica Dom Estevão Bittencourt. Convenço-me disto quando olho em torno de mim e observo que, se nos homens existe olho, também existe luz, resposta para a aspiração natural do olho. Se nos homens existe ouvido, existe som. Se nos homens existe pulmão, existe ar. Se nos homens existe estômago, existe alimento. E digo, por conseguinte, se nos homens existem fome e sede natas de vida, de felicidade, de amor, de bondade, de verdade, deve haver a própria vida, a felicidade, o amor, a bondade, a verdade, que em última análise é Deus. Em caso contrário, o homem seria a mais absurda e miserável de todas as criaturas, o que é completamente falso. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Reflitam sobre todas estas comprovações fundamentais da existência de Deus. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.